Olá, meu aluno, olá, minha aluna! Todos nós do Projeto P13, futuras advogadas, futuros advogados. Bora estudar, pessoal! A aula de hoje a gente vai falar sobre as duas questões que caíram no exame 32 de Direito Internacional. Vamos ver, vamos discutir esses temas e resolver todos os problemas que surgiram nas questões para a gente estar muito bem preparado. Bora lá! As questões dizem respeito a esses temas aqui. Eu vou colocar aqui para vocês e vocês já conseguem ver. Lembrando também que todo o material ligado a essa aula está aqui na descrição do vídeo, então não perde, vai lá, entra no link, busca seu material. Vai ter um arquivo no Drive que vai levar você exatamente para o PDF desta aula. Beleza, gente? Bora lá. Bom, pessoal, direito internacional, os temas mais cobrados são Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, homologação de decisão estrangeira, condição jurídica do estrangeiro e outros temas ligados pela Lei 3.445 de 2017, tratados de competência internacional. O que eu tenho para dizer para vocês? O que foi cobrado no exame 32, ou seja, tivemos novidade em direito internacional? Não. Foi cobrado homologação de decisão estrangeira, certo? E foi cobrado a questão envolvendo a condição jurídica do estrangeiro, foi cobrada a questão de expulsão. Ou seja, de novo, os temas que eu destaco para vocês, os top 4, top 5, ou seja, os 4 ou 5 temas mais cobrados em cada uma das disciplinas do P13, sempre vem batendo na prova, ou seja, segue firme, exatamente estudando os temas que eu tenho conversado com vocês, porque são esses temas que bombam, que caem rotineiramente na prova. E aí, quem estudou o P13 antes do exame 32 não teve muito susto com essas discussões, por quê? Porque foi cobrado o que sempre se cobra, homologação de decisão estrangeira, condição jurídica do estrangeiro, certo? E esses temas e essas construções. Então, atenção a essas construções, atenção a esses elementos. Vamos lá. Questão 1. Pedro, cidadão de nacionalidade argentina e nesse país residente, ajuizou ação em face da sociedade empresária de origem canadense, a qual, ao final do processo, foi condenado ao pagamento de determinada indenização. Pedro, então, ingressou com um pedido de homologação dessa sentença estrangeira no Brasil, sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Bom, pessoal, vejam que é um caso que envolve Pedro, que é cidadão de nacionalidade argentina, que mora na Argentina, contra uma empresa canadense, certo? Que não tem nada a ver com o Brasil. Então essa é a grande circunstância, essa é a grande discussão. É possível um cidadão de outro país que entrou com uma ação em outro país querer homologar a decisão aqui no Brasil, sendo que não há nenhuma relação deste cidadão, dessa empresa, do condenado, do requerido, do requerente com o Brasil? Essa é a situação, essa é a discussão que é colocada nessa questão apresentada no exame 32. Vamos às alternativas e verificar exatamente o raciocínio para resolver essa questão. Letra A. Para que a sentença estrangeira seja homologada no Brasil, é necessário que ela tenha transitado julgado. E esse é um ponto importantíssimo, pessoal. Não é mais necessário. O artigo 963, inciso 3 do CPC. Aliás, quem regra a homologação de decisão estrangeira desde 2015, com a edição do novo CPC, do Código de Processo Civil, é exatamente o artigo 960 ao artigo 965. Nós tínhamos, antes dessa discussão, o artigo 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E como ele era insuficiente, esse artigo 15, nós tínhamos as normas do regimento interno do STJ. Contudo, todas essas discussões, tanto o regimento interno do STJ quanto o artigo 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, só podem ser aplicados de forma subsidiária, tendo em vista que quem regra decisão estrangeira hoje, homologação de decisão estrangeira, é o CPC a partir do artigo 960 ao artigo 965. Lá no 963, inciso 3, está dito que para se homologar uma decisão estrangeira no Brasil, ela precisa estar pronta para ser executada no país onde ela foi proferida, mas não se exige o trânsito em julgado. Vamos falar ainda, professor, mas tem uma súmula do STF, o senhor colocou até no seu livro,
A súmula 420, gente, essa súmula 420, ela, sem dúvida nenhuma, foi superada, né? Ela tem sido superada. Por quê? Primeiro porque ela foi editada pelo Supremo Tribunal Federal, que não tem mais nada a ver com homologação de decisão estrangeira desde 2004 com a emenda constitucional 45. Segundo ponto é que essa súmula foi editada com o CPC antigo e não no CPC novo. Então toda a base legal que fez com que o STF tivesse estabelecido esse entendimento já não existe mais. Portanto, sem dúvida nenhuma, a súmula 420 resta superada. Então não se aplica a essa construção. Mas nós vamos conversar ainda sobre esse tema daqui a pouquinho. Mas isso é uma construção ainda que a gente tem que discutir. Por quê? Porque existem algumas decisões do STJ de poucos anos atrás, 2020, 2019, 2021, que fala, inclusive, tem trânsito em julgado. Mas não coloca como condição essencial, só fala que tem trânsito em julgado. Eu acho, né? Pode ser até que o STJ esteja confundindo esses elementos. Mas dá a entender que é para deixar claro que a decisão que está sendo homologada no Brasil é passível de execução no país onde ela foi proferida. E não que a exigência é o trânsito em julgado. Então são todos esses elementos para levar a letra A para dizer que ela está errada. Mas trazia grande dificuldade exatamente porque não está esclarecido que a súmula 420 do STF foi superada, precisa ter toda uma construção, um raciocínio jurídico para isso, e também há decisões, né, do Superior Tribunal de Justiça que falam em trânsito julgado e que gera talvez alguma dificuldade, mas a gente vai ver que ao todo a construção ligada a isso vai resolver esse problema. Letra B. A sentença condenatória argentina não poderá ser homologada no Brasil por falta de tratado bilateral. Não precisa tratado bilateral, tá? Para homologar sentença estrangeira. Precisa cumprir os critérios do artigo 960 a 965 do CPC. Então não precisa de tratado para homologar decisão estrangeira. O que precisa é cumprir o estabelecido no artigo 960 ao artigo 965 do CPC. Então isso tem que ficar muito claro, anota isso, que não precisa tratado para homologação de sentença estrangeira ou decisão estrangeira. Se a sentença poderá ser regularmente homologada no Brasil, ainda que não tenha imposto qualquer obrigação a ser cumprida em território nacional, não envolva partes brasileiras ou domiciliadas no país e não se refira a fatos ocorridos no Brasil. Bom, gente, a sentença poderá ser regularmente homologada no Brasil? Não, ela não pode, né? Ela não pode ser homologada no Brasil, certo? Exatamente por esse motivo, porque ela não tem imposto qualquer obrigação a ser cumprida em território nacional, ela não envolve partes brasileiras ou domiciliadas no país e ela não se refere a fatos ocorridos no Brasil. Estes motivos levam exatamente à ideia que o STJ estabeleceu num precedente, que é exatamente o princípio da efetividade. Todo pedido de homologação de decisão estrangeira ou decisão alienígena, por apresentar elementos transfronteiriços, exige que haja algum ponto de conexão entre o exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro e o caso concreto a ele submetido. E aí, como a letra C deixa muito claro, não há, né, nenhuma obrigação imposta ou que tenha que ser cumprida no Brasil. As partes não são brasileiras e não são domiciliadas no Brasil. E os fatos também não foram ocorridos e não se referem a temas e discussões ocorridas no Brasil. Como é que eu vou homologar uma decisão nestas circunstâncias se ela não tem nada a ver com o país ou com o direito brasileiro? Então isso deixa muito claro que não é possível. Então na letra C, ela diz assim, a sentença poderá ser regularmente homologada. Se a resposta estivesse na letra C, que a sentença não poderá ser, que a sentença não pode ser homologada no Brasil, estaria certo, porque ela não pode. Por quê? Porque o motivo está na letra D. De acordo com o princípio da efetividade, todo pedido de homologação de sentença alienígena ou sentença estrangeira
por apresentar elementos transfronteiriços, exige que haja algum ponto de conexão entre o exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro e o caso concreto a ele submetido. Olha aqui a decisão, ó. O precedente é esse, certo? Que é a sentença estrangeira contestada, SEC significa sentença estrangeira contestada. A decisão da sentença estrangeira ela ocorre pelo presidente do STJ e depois é possível fazer um recurso, contestar a homologação da decisão estrangeira pelo presidente do STJ para a Corte Especial. E aí então se chama de SEC, sentença estrangeira contestada. Sentença estrangeira contestada de número 8.542, está aqui, ó, certo? Relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2017, publicado em março de 2018. E vejam que foi copiada a ementa dessa SEC aqui, ó. Foi copiada a ementa. Em conformidade com o princípio da efetividade, todo pedido de homologação de sentença alienígena por apresentar elementos transfronteiriços demanda a imprescindível existência de algum ponto de conexão entre o exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro e o caso concreto a ele submetido, o que não é o caso da discussão do caso da questão, né, da questão ali que envolve o Pedro, que o Pedro é argentino, reside na Argentina, a empresa contra quem ele entrou é canadense, então não tem nada a ver essa situação. Portanto, não cabe homologação de decisão estrangeira se a gente não tiver nenhum ponto de conexão do processo da decisão com o Brasil. Se não tiver nenhum ponto, nenhum elemento de conexão com a jurisdição brasileira, com os elementos brasileiros, não é possível a homologação da decisão estrangeira, certo? Por isso que o nosso gabarito é D e foi baseado exatamente nesse precedente jurisprudencial, certo? Ou seja, na SEC, sentença estrangeira contestada 8.542 do STJ. Ainda falando de decisão estrangeira, quem homologa a decisão estrangeira desde a emenda constitucional número 45 de 2004 é o STJ. Artigo 105, inciso 1, a linha I, homologação de sentença estrangeira e concessão de exequatur a cartas rogatórias é da competência originária do STJ. Portanto, as decisões que o STF tomava anteriormente não cabem mais, porque essa análise cabe a quem tem competência, ou seja, o STJ. Então, os precedentes anteriores do STF só vão valer se o STJ reafirmá-los. Agora, se o STJ não reafirmá-los, não valem mais, porque quem tem competência de resolver sobre a homologação de decisão estrangeira é o STJ. Outro elemento importante é, o STJ eu homologo a decisão, mas eu executo na Justiça Federal. Na Justiça Federal. Eu vou executar, eu vou cumprir com a decisão estrangeira, eu vou cumprir com a carta rogatória junto à Justiça Federal. Artigo 109, inciso 10. Artigo 109, inciso 10. Compete aos juízes federais processar e julgar, certo, a execução de carta rogatória após a exequatur e de sentença estrangeira após a homologação. Artigo 109, inciso 10. Competência da Constituição, tanto o 105 quanto o 109 da Constituição, competência da Justiça Federal para fazer o cumprimento da decisão estrangeira homologada pelo STJ. Beleza? Outro elemento importante, eu diferencio o que é sentença estrangeira e o que é sentença internacional. Sentença internacional é aquela advinda de tribunais internacionais. Sentença estrangeira é aquela que vem de um tribunal que não é brasileiro, ou seja, um tribunal italiano, um tribunal argentino, um tribunal japonês, um tribunal norueguês, um tribunal americano. A decisão destes tribunais só vale lá no país deles, dentro da competência do tribunal. Para valer no nosso país é preciso a homologação da decisão. Então, por isso que é a homologação de decisão estrangeira. A sentença internacional, ela vem de um tribunal internacional. Então, ela tem competência em todos os países que aceitam a jurisdição desse tribunal internacional. Certo? Essa é uma diferença. E aonde estão as regras da homologação da decisão estrangeira? Estão no artigo 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no artigo 960 a 965 do CPC. O que vale? Primeiro o CPC, artigo 960 a 965. Depois eu vou utilizar subsidiariamente a LINDEB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o artigo 15, e vou utilizar subsidiariamente também o regimento interno do STJ, certo? E isso quem diz? Quem diz é o próprio STJ na SEC 14.812, sentença estrangeira contestada, é isso que significa SEC, que diz assim, ó,
As regras de homologação de sentença estrangeira que estavam inicialmente dispostas no artigo 15 da LINDB agora estão previstas também e de forma mais completa no CPC. Isso eu falo para vocês. E o STJ diz assim, o STJ regulava o procedimento de homologação que está disciplinado nos artigos 216A a 216X do Regimento Interno do STJ, introduzidos pela emenda 18 ao Regimento Interno do STJ. Contudo, atenção, pois o CPC traz as regras gerais, sendo o Regimento Interno do STJ utilizado apenas de forma supletiva ao CPC. Só é possível, o próprio STJ deixou muito claro, lá no informativo 926, só é possível utilizar as regras do Regimento Interno do STJ de forma supletiva, de forma a fechar alguma lacuna que o CPC não tenha fechado, ou seja, a regra é o CPC, e aí eu utilizo de forma supletiva, certo? O Regimento Interno do STJ e o artigo 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ok? Outra construção, deixa muito claro aqui a superação da súmula 420 do STF, não se homologa, desculpa, sentença proferida no estrangeiro sem a prova do trânsito em julgado. Primeiro, o STJ é quem homologa a sentença estrangeira segundo a Constituição. Outro elemento é que a súmula 420 foi editada pelo Supremo em julho de 64, ou seja, na vigência da Constituição anterior à Constituição de 88, que não existe mais, e na vigência do CPC já revogado. Portanto, não cabe mais essa súmula 420 pela superação que se estabelece. E a gente consegue ver, inclusive aqui, pelo próprio STJ, na sentença estrangeira contestada, né? 14.812, olha só, ocorre com a entrada em vigor ali que está em azul, ó, vou destacar aqui, vou pegar aqui, ó. Ocorre que com a entrada em vigor do CPC de 2015, os requisitos indispensáveis à homologação da sentença estrangeira passaram a contar com a disciplina legal, de modo que o regimento interno desta Corte deverá ser aplicado em caráter supletivo e naquilo que for compatível com a disciplina contida na legislação federal. Uma alteração que está prevista, certo, é no seu artigo 963, inciso 3, está ali em rosa, ali, né, ali, ou lilás, né, que não, artigo 963, inciso 3, que não mais exige que a decisão judicial que se pretende homologar tenha transitado em julgado, mas que somente seja eficaz em seu país de origem, tendo sido tacitamente revogado o artigo 216D do Regimento Interno do STJ, que previa a coisa julgada, que previa o trânsito em julgado. Foi revogado por quem? Pelo artigo 963, inciso 3. Assim como a própria súmula do STF não se aplica, né? Ela entra em desuso, ela perde toda a sua eficácia pelo próprio artigo 963, inciso 3 do novo CPC. Ou seja, a exigência agora não é o trânsito em julgado. A exigência é que a decisão estrangeira a ser homologada no Brasil, que ela seja eficaz no país que ela tem origem, ou seja, que ela seja eficaz no país onde ela foi editada, onde ela foi realizada. Certo? Beleza. Diante de todas essas construções, eu coloco aqui ainda alguns elementos. Ainda quanto à homologação da decisão estrangeira, destaquei a superação da súmula 420 do STF. A reciprocidade com o país de origem da decisão não é requisito de homologação de decisão estrangeira, ou seja, não precisa ter tratado ou reciprocidade com o país, precisa cumprir o previsto 960 a 965 do CPC. Não cabe homologação de sentença em matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro, previstas lá no artigo 23 do CPC. É possível homologação parcial de decisão estrangeira, é possível homologar decisões estrangeiras interlocutórias, decisões arbitrais, mas quando eu homologo decisões interlocutórias ou decisões arbitrais, na verdade eu estou homologando, pedindo o exequatur para as cartas rogatórias que estão contendo essas decisões que não são decisões definitivas, mas decisões precárias, mas que podem ser homologadas, como deixa muito claro aqui a letra E também o novo CPC, certo? Então, de decisão estrangeira, a gente já tinha falado em aula anterior e agora foi complementado porque veio a questão no exame 32 e vocês estão com todas as informações necessárias para a homologação de decisão estrangeira. Aqui eu trago ainda a diferença da sentença internacional da sentença estrangeira, eu já falei dessa diferença,
mas serve para ficar no material, para ficar direitinho, para ficar legal aqui no material para vocês. Vamos lá para a questão 2, cobrada no exame 32. Michel, francês, residente em Salvador há 12 anos, possui um filho brasileiro de 11 anos que vive às suas expensas, chamado Fernando. Embora o menor resida exclusivamente com sua genitora, Sofia, brasileira, na cidade de São Paulo, Sofia, ex-companheira de Michel, possui a guarda unilateral de Fernando, por sentença transitada em julgado. Michel, que possui 47 anos, foi condenado por homicídio culposo a 3 anos de detenção. Com relação ao caso narrado, segundo o que dispõe a Lei de Imigração, a Lei 13.445 de 2017, assinale a afirmativa correta. Gente, a Lei 13.445 de 2017 é a querida da Banca Internacional. A Banca Internacional adorou a Lei de Imigração. É uma lei que veio para substituir uma lei que também foi bastante cobrada pela FGV, que é o Estatuto do Estrangeiro. A Lei 13.445 de 2017 revogou o Estatuto do Estrangeiro. E essa lei é uma lei muito querida. A discussão aqui é expulsão. Vem cá, Michel pode ser expulso ou não pode? É essa a discussão aqui, certo? Expulsão é uma forma de retirada compulsória de estrangeiro do Brasil. E por que eu retiro esse estrangeiro do Brasil? Porque ele cometeu um crime no Brasil. A expulsão é diferente da extradição. A extradição, o estrangeiro tem que ter cometido o crime lá no exterior e fugido para o Brasil. Na expulsão, o estrangeiro cometeu crime no Brasil e o Brasil não tem interesse de ficar com ele, que é expulsar esse estrangeiro daqui. Então, Michel, francês, residente em Salvador há 12 anos, possui um filho brasileiro de 11, que tem dependência econômica com ele, que vive às suas expensas, chamado Fernando. Embora o menor não resida com ele, certo? Resida só com a mãe, Sofia, que é brasileira e vive na cidade de São Paulo, ou seja, não vive nem na mesma cidade. Por sentença transitada de julgado, Michel possui 47 anos e foi condenado por homicídio culposo a 3 anos de detenção. E aí a pergunta é, com relação ao caso narrado, segundo o que dispõe a Lei de Imigração, a Lei 13.445 de 2017, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Michel não poderá ser expulso. Vou pegar aqui minha caneta. Michel não poderá ser expulso do Brasil pelo fato que a sua condenação, ainda que transitada em julgado, decorre de cometimento de crime culposo. Perfeito, né, pessoal? Tá tudo certo, porque eu só posso expulsar um estrangeiro se ele cometeu um crime doloso. É crime doloso que possibilita a expulsão de um estrangeiro e não crime culposo. Então, desse fato, o Michel realmente cometeu um crime culposo, homicídio culposo, 3 anos de detenção. Não é fato que vai ensejar a sua expulsão. Então a letra A está tudo certo. Letra B. A dependência econômica de Fernando em relação a Michel não é suficiente para garantir a permanência do último no país, sendo necessário ainda que o filho esteja sob a sua guarda. Não é verdade. Ela é suficiente sim. Não é preciso que o filho esteja sob a sua guarda. Por isso que a letra B está errada, ok? E anota essas informações da B, porque elas vão te ajudar a acertar uma futura questão de expulsão que cobre essa temática que não foi cobrada hoje. C. O tempo de residência de Michel no Brasil, por ser superior a 10 anos, impossibilita que se proceda a expulsão. Não se menciona nada sobre isso na Lei 13.445, sobre o tempo de permanência. Então, não tem o que se falar aqui na letra C. Está errada. E D. É necessário garantir o contraditório no processo de expulsão de Michel, porquanto se presume que a referida garantia constitucional já for observada durante o processo penal. É desnecessário, né? Está errado. É necessário sim garantir o contraditório. Então a letra D está errada exatamente pela questão de dizer que é desnecessário. Eu coloquei aqui, gabarito letra A, coloquei aqui para vocês, ó, a expulsão é uma das formas de retirada compulsória de estrangeiro. A gente vai ter repatriação, deportação, expulsão e extradição. Precisa saber essas 4. Repatriação, precisa saber deportação, precisa saber expulsão e precisa saber extradição. Artigo 54. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória do migrante ou visitante do território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. Então, o estrangeiro é expulso do Brasil e ele fica proibido de retornar ao Brasil, ou seja, de reingressar no Brasil por um prazo determinado.
Mas para ser expulso, pode dar causa à expulsão, à condenação com sentença transitada de julgado relativa à prática de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. Tem uma polêmica aqui nesse inciso 1, porque esses temas são os temas que provocam a jurisdição do TPI. Então não seria um caso de expulsão, mas seria um caso de envio dessas pessoas, de entrega dessas pessoas para o TPI julgar. Mas o inciso 2 fala de crime comum doloso, passivo de pena privativa de liberdade, considerada a gravidade e as possibilidades de ressocialização no território nacional. E o crime que o Michel cometeu é um crime culposo, portanto, não é passível, Não é passível de expulsão. Por isso que a letra A está certa. Michel não poderá ser expulso do Brasil pelo fato de que a condenação, ainda que transitada em julgado, decorre do cometimento de crime culposo. E o que pode expulsar o Michel seria o cometimento de um crime doloso, passivo de pena privativa de liberdade. Certo? Por que a letra B está errada? Não se procede à expulsão quando o expulsando tiver filho que esteja sob a sua guarda ou dependência econômica. Ou a guarda ou dependência econômica. Se tiver as duas, melhor. Mas não precisa ter a guarda e a dependência econômica. Ou a guarda ou a dependência econômica. Certo? Beleza? Ou socioafetiva, ou tiver a pessoa brasileira sob a sua tutela. Ou seja, não é um filho, mas é uma outra pessoa brasileira que esteja sob a tutela do estrangeiro. C. Por que a C está errada? Não há esta previsão de proibição de expulsão diante de período superior a 10 anos, como eu disse para vocês. O artigo 55 diz que não se procederá à expulsão quando o estrangeiro tiver ingressado no Brasil até 12 anos de idade, residindo desde então no país, ou então o estrangeiro for pessoa com mais de 70 que resida no país há mais de 10 anos. Essa possibilidade de há mais de 10 anos é para as pessoas com mais de 70, certo? Considerado ainda a gravidade o fundamento da expulsão. E a D está errada porque o processo de expulsão, que é um processo administrativo, garante sim, como a Constituição determina, que o contraditório, a ampla defesa é para processo judicial e para processo administrativo. O 58 da Lei 13.445 garante sim o contraditório e a ampla defesa. Então por isso que a D está errada. A D está errada por esses motivos. Então está aqui os fundamentos. Letra A de Argentina é o nosso gabarito. E com isso a gente conseguiu verificar as duas questões que vieram no exame 32 em Direito Internacional. E não veio nenhuma novidade. Veio homologação de decisão estrangeira, que é um dos temas preferidos da banca, e veio a Lei 13.445 de 2017, que é uma queridinha da banca. Ou seja, quem estudou pelo P13 conseguiu acertar essas questões, tinha toda a noção dessas questões, porque foram os temas que sempre são cobrados. Certo? Grande abraço para vocês. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, clicar no sininho de notificações, assinar o nosso canal. E se você participa de grupos que falam sobre OAB, compartilha nos teus grupos, ok? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.